O que deixaremos para nossos filhos não serão as coisas que conquistamos, mas o caminho que escolhemos viver. A maioria de nós passa anos tentando construir um futuro melhor para quem ama. Trabalhamos mais, corremos mais, acumulamos mais, acreditando que isso será suficiente. Mas chega um momento em que percebemos que os filhos não herdam apenas aquilo que deixamos nas mãos. Eles herdam aquilo que encontram em nossa vida. E uma pergunta que nenhum pai, nenhuma mãe deveria ignorar é: qual herança vamos deixar para nossos filhos? Na mensagem de hoje vamos descobrir qual é o único legado que permanece quando o tempo passa. Porque tantas gerações se perdem, mesmo cercadas de conforto, e como construir uma herança que continuará falando aos seus filhos muito depois que a sua voz se calar. Ei, desperta, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. E eu quero falar com você hoje sobre a verdadeira herança. A verdadeira herança. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: o maior legado é o caminho a ser seguido. O maior legado é o caminho a ser seguido. Davi foi um rei que lutou muito para alcançar o cumprimento da promessa e da unção que havia recebido de se tornar rei. Mas a sua maior luta foi interna. Foi de esperar o momento certo, guardar a sua própria vida e poupar a vida daquele que já havia sido rejeitado, Saul. Ao chegar no trono, caiu por seus próprios desejos, se arrependeu e buscou aproximar Deus e o povo. Você conhece a história. Mas lá na sua velhice, preocupado com a sucessão do trono, talvez em uma tentativa de fazer valer a pena a luta de toda a sua vida, ele chamou Salomão, seu filho, e lhe dá uma direção. Está lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 1 ao 4. 1 Reis, capítulo 2, verso 1 ao 4. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Como eu disse, me parece uma tentativa de Davi repassar para a próxima geração o legado daquela luta que durou a vida toda para alcançar. E ele dá o caminho: guarde os preceitos do Senhor. Ande nos seus caminhos, guardando os seus mandamentos e os seus testemunhos. Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo da permanência da promessa do Senhor na sua vida e na vida da sua geração, das suas futuras gerações. E hoje nós temos a falsa sensação de que o melhor a deixarmos para os nossos filhos é uma boa casa, uma faculdade paga, um carro na garagem e um dinheiro na conta. Mas o maior legado que podemos deixar não é uma vida confortável, mas um caminho que vale a pena ser vivido. O maior legado que podemos deixar para nossos filhos não é uma vida confortável, mas um caminho que vale a pena ser vivido, ser seguido. Quando na verdade, um caminho não deve ser só apontado, mas deve ser vivido. Não é um caminho que você aponta para os seus filhos andarem, mas é um caminho que você vive nele e fala para os seus filhos: filhos, é aqui que você deve andar. Onde nossos filhos possam olhar para trás e ver o quanto já caminhamos nele. E olhando para frente, assumam a responsabilidade de continuar a jornada. E o caminho é Jesus. Jesus é o caminho para guardarmos os preceitos, os estatutos, os testemunhos e o juízo do Senhor. Então não trabalhe, não viva para deixar apenas uma vida confortável para seus filhos, mas para deixar uma vida de testemunho, de coragem e de fé. Mas existe um caminho, um detalhe na verdade, na história de Davi, que explica por que um homem segundo o coração de Deus conseguiu deixar um legado tão profundo e por que a geração seguinte começou a perder naquilo que realmente importava. E a segunda chave é: tempos difíceis criam homens fortes,
Tempos fáceis criam homens fracos. Tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis criam homens fracos. E assim aconteceu com Salomão. Recebeu um trono, viveu riquezas extraordinárias e acabou reprovado por Deus. 1 Reis capítulo 11, verso 9 e 12 ao 12 diz: O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor. Ele, porém, não guardou o que o Senhor havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que eu lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Olha que forte isso. Salomão recebeu uma direção de Deus. Davi confirmou a direção de Deus na vida de Salomão, mas Salomão desviou seu coração. E falando nisso, eu me lembro de uma história que eu ouvi certa vez. Ela conta que um homem estava conversando com um amigo sobre família e sobre futuro. Em um determinado momento, ele perguntou para o amigo: como você vê o futuro para os seus filhos? Então o amigo respondeu: o meu avô caminhava 10 quilômetros para trabalhar todos os dias. Meu pai caminhava 5. Eu dirijo um Cadillac, meu filho dirige uma Mercedes. Meu neto dirigirá uma Ferrari, mas meu bisneto voltará a caminhar. Então o homem perguntou: mas por que isso acontece? E o amigo respondeu: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Muitos não vão entender, mas é preciso criar guerreiros. Deixa eu repetir para você esse final. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Nós precisamos criar nossos filhos como guerreiros nesse mundo. E um guerreiro que veio do céu, formado em princípios do céu, não em conforto. E por que Salomão se desviou do Senhor? Porque mesmo com a sabedoria que havia recebido de Deus e os conselhos do seu pai Davi, porque ele se perdeu ao longo do caminho? Porque ele se envaideceu com as suas próprias conquistas e se esqueceu daquilo que já havia sido conquistado por seu pai, que era a presença e a aprovação de Deus. Nós não podemos baixar a guarda, deixar que a facilidade ou o imediatismo do nosso tempo, a ansiedade e a velocidade do mundo roubem de nós aquilo que nos guarda, que é a presença do Senhor. Nós não podemos. E depois disso tudo, sobra uma pergunta que muda completamente a forma como enxergamos a nossa família, o nosso tempo e aquilo que chamamos de herança. Qual é a herança que vamos deixar para os nossos filhos? A primeira pergunta dessa mensagem, e a terceira chave é: o Senhor é a nossa herança. Dos vários salmos que Davi escreveu, tem um que se encaixa perfeitamente nessa mensagem. Salmos 16, verso 2 e verso 5. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem eu não possuo, senão a Ti somente. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, Tu sustentas a minha sorte. O que Davi estava dizendo? Que nada ele tinha a não ser o Senhor. Que o mais importante era a presença do Senhor na sua vida. Por isso ele tentou transferir isso ao seu filho, ali já no leito da sua morte. E sabemos que Salomão não deu tanto crédito assim, porque a sua visão de mundo era diferente da visão de mundo do seu pai. Ele havia sido criado no pátio do palácio, não em cavernas fugindo e escondendo como seu pai fez a vida inteira. Não sabemos como foi de fato a criação, se Davi era de fato um pai presente em sua vida, enfim, ou era um guerreiro muito presente, um rei muito presente e às vezes não estava tanto em casa, não sabemos. Mas e quanto a nós? Como vamos querer viver? O que vamos deixar para nossos filhos como legado? Qual é o sucesso dos nossos filhos? Talvez você está correndo tanto, tentando tanto fazer uma vida melhor para os seus filhos, enchendo eles de presentes,
quando deveria estar dando mais da sua presença. Pense nisso. Um dia nossos filhos não vão se lembrar de cada presente que receberam, mas dificilmente esquecerão quem nós fomos enquanto caminhávamos ao lado deles. Um pai, uma mãe, são as maiores referências para os seus filhos. Pelo menos deveria ser assim. E não a babá, não a professora da escola, da creche, não o tablet. Deveria ser você. Se você é pai ou mãe, você é a maior referência para os seus filhos. Por isso você deve investir tempo, presença com eles, olhar nos olhos, ouvir, conversar, perguntar, ensinar, transferir e não terceirizar. Transferir vida e não terceirizar essa responsabilidade. E tudo isto à luz da palavra de Deus. Com princípios, com sabedoria, com amor. Você precisa carregar a presença de Deus. Entender que ela é a sua maior herança, e para que a presença de Deus seja a herança também dos seus filhos, ela precisa ser cultivada na sua vida, para que quando você partir, você possa transferir isso para eles. O que deixaremos para os nossos filhos não serão as coisas que conquistamos, mas o caminho que escolhemos viver. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu amor, Deus. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor derrame sobre ela hoje, Deus, uma unção nova, uma unção de sabedoria, uma unção de discernimento, Pai. Deus, habilita ela, Deus, no teu caminho, no teu reino. Enche ela de amor, de graça, de entendimento, Pai, para que ela possa olhar para dentro da casa dela e alcançar, Pai, aquilo que o Senhor tem para ela e transferir isso para os filhos, para a próxima geração, porque o Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso maior legado, Pai. Que hoje seja um dia de boas notícias, de respostas do céu sobre a vida dela. Que o Senhor derrame amor, graça, sabedoria, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem para essa pessoa. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Envie o link do grupo aqui do Movimento Despertos. Traga alguém para perto de nós. E se está ouvindo pelo Spotify ou YouTube, comente aqui. Nos faça saber como essa mensagem entrou no seu coração em nome de Jesus. Amém? E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.